Bom dia. Essa luz aqui é horrorosa. Bom dia a todos. Luana de dread, olha só, gente. Toda agressiva. Gente, esperar aqui o pessoal entrar. Bom dia, Murilo. Bom dia, Bia. Letícia ali meio escondida. Esperar o pessoal entrar. Nós vamos hoje trabalhar o capítulo 19 do nosso livro, ok? Então vamos lá, abrir o capítulo 19. Quando o pessoal vai entrando, vou dar uma... Gente, semana passada nós não tivemos aula, né? Porque nós estávamos, foi o nosso feriado do dia 7 de setembro, mas uma semana antes nós estivemos falando um pouco sobre a questão do poder da linguagem, né? E hoje nós vamos continuar ainda falando um pouco sobre linguagem, mas muito sobre a questão do ato de fala. O ato de fala. E aí, quando a gente tenta compreender essa ideia do ato de fala, é o grande teatro, que é a grande dificuldade, e aí a gente entra muito mais em linguística do que filosofia, mas a filosofia também acaba trabalhando nesse campo. E o problema do ato de fala é o seguinte: o ato de fala, então, é como se fosse um grande. Como a gente pode explicar o ato de fala? É como se fosse um grande teatro, onde, no momento que eu tenho contato com, por exemplo, um ou outro indivíduo, existe a intenção daquilo que eu tenho em transmitir e existe a interpretação daquela pessoa que está recebendo a minha mensagem. Então é algo que parece simples, mas não é. Ou seja, a intenção do que eu tenho a dizer e aquilo que você pode compreender sobre o que eu estou falando ou não, permeia-se, se constrói, se costura, não só no entendimento em si, na palavra e no significado daquela palavra. Isso tudo está relacionado com uma questão de bagagem cultural, cognitiva, relacionado com o entendimento e do sentimento de comunidade, de sociabilização entre um e o outro. Então, esse nosso capítulo vai falar um pouco sobre a questão do poder da linguagem e do ato de fala. Tá? A gente vai falando pouco a pouco e no final eu acho que a gente vai conseguir compreender, vamos dizer assim, de maneira mais profunda essa ideia do ato de fala, ok? Deixa eu compartilhar então aqui nosso livro, página 19. Quando nós abordamos, né, essa questão da linguagem, né, nos questionamos muitas coisas e aí, como sempre, o nosso livro começa com algumas problemáticas, né? E aí nos questiona algumas coisas, né? Primeiro, qual é o poder da linguagem, né? E depois, aquele que domina a linguagem também tem algum tipo de poder, algum tipo de sobrenatural? Nós temos alguma ideia relacionada ao sobrenatural? Quando a gente fala de linguagem e a maneira como nós nos relacionamos com a linguagem e a importância que se dá à linguagem, ela vai se transformando dependendo do tempo histórico. É a primeira consciência que nós temos que ter em relação a isso. Ou seja, a maneira como a sociedade se relaciona com a linguagem depende do tempo histórico onde está inserido, ok? E do espaço geográfico também, né? A linguagem ela se constrói de uma maneira muito diferente, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, a antiguidade clássica, e aí a linguagem, a ideia, né, o mitos, né, que era a palavra encantada, que era a narrativa, antes mesmo do surgimento da filosofia, que tentava dar explicação a todas as inquietudes dos seres humanos, não é? Ele teve essa origem e, de certa forma, ele narrava as características dos deuses, as habilidades, né? E é aquele momento onde a linguagem ela ganha uma característica mítica,
onde os seres são sagrados, né? E nesse momento aqui do mito, é um momento onde ninguém duvidava ou questionava aquela questão do mito. As pessoas aceitavam a linguagem como ela viam, né? Quando falava-se, então, que existia um Deus Sol e que... Espera um pouquinho. Ok. Ai, meu Deus, me perdi. Peraí. Me perdi completamente aqui. Aqui, foi. Clicar aqui e sair. Então, gente, nesse primeiro momento, a linguagem, lá na antiguidade do mito, ela ganhava uma robustez e uma característica de verdade, no sentido que as pessoas não questionavam, né? Era o mito pronto e acabou. Você aceitava aquilo. Isso acontece muito em relação a essas linguagens, por exemplo, vamos dizer assim, numa escola dominical, numa igreja, né? Quando tá ali o líder religioso falando, o normal é que as pessoas não questionem aquilo que ele esteja se posicionando ou que ele esteja falando ali naquele momento. Vocês concordam? Alguém, por exemplo, vai estar ali numa escola dominical e vai ter um líder, uma pessoa de importância, e ele vai estar falando, talvez você nem concorda com aquilo que ele está falando, mas você levanta a mão e questiona aquela pessoa naquele momento. Então, a estrutura dessa linguagem, ela se adequa à realidade, ao momento, ao espaço, à figura da pessoa que está se expressando daquela forma. Então, essa linguagem, e ela tem poder, a gente afirma que sim, linguagem traz conhecimento e automaticamente traz poder, mas ela se estrutura e se constrói de maneiras diversas, tá? Alguém mandando aqui uma mensagem, Gabriel Mendonça, falando que ele está online. Ok, Gabriel? Muito bem. Então, no mito, não se questionava, tá? A linguagem era verdadeira, plena e absoluta, era aquilo, ponto e acabou. Quando a gente começa a entrar no período da expressão racional, que a gente chama da filosofia do logos, já quando começam a surgir os primeiros pré-socráticos, a razão que começa a dar lugar a essa mitologia, ela começa a tentar buscar um sentido de realidade, né? E aí vai surgindo a filosofia dialética, o diálogo vai ganhando uma robustez, uma importância em relação ao discurso, entre duas ou mais pessoas, e a filosofia ela vai se construir através dessa linguagem metafísica de Sócrates e Platão, que era a linguagem baseada no quê, gente? Era a linguagem baseada no diálogo, na fala, no discurso, não é verdade? Nesse período já da filosofia socrática, do início da filosofia socratiana, do início da filosofia metafísica da antiguidade de que a gente fala, o logos, ou seja, a racionalidade através da linguagem, ela vai ser proferida na ágora, não é verdade? Ali nos momentos de discussão, do debate da política da Grécia Antiga, né? A gente sabe muito bem que a democracia grega ela tinha uma característica diferente daquelas relacionadas, por exemplo, com a nossa, que é uma democracia representativa. Na Grécia Antiga, o poder da persuasão era muito importante, né? O convencer o próximo, usar o discurso através de uma sedução retórica era algo muito importante, tanto que os sofistas se dedicavam praticamente a isso, né? Então, olha só, né? Nós tínhamos, no período antes dos pré-socráticos, nós tínhamos a linguagem como algo que quase não se questionava, o mito vinha pré-estabelecido e pronto e acabou. Depois a gente já entra no momento onde a linguagem não é que ela é importante, ela é a mais importante de tudo. Olha só, quando a gente entra dentro da política da democracia da Grécia Antiga, a linguagem ela ganha robustez e característica do mais importante dentro da sociedade. Como a democracia ela é participativa, o ato de participar, de se posicionar, né, de certa forma convencer o outro, a gente destaca esse ato como algo de poder político, ok? Então, por exemplo, a gente vai conseguir observar que junto com Sócrates e Platão e etc., a linguagem ela ganha essa característica, vamos dizer assim, ela passa na frente, ela entra como primordial. Tá? Então, na antiguidade, essa linguagem ela sempre ganha, ela vai ganhando um destaque dentro daquela sociedade, né? E aí esse poder da linguagem,
a gente destaca em vários pontos, né? Gorgias, que era um filósofo sofista daquela época, né? Ele vai fazer a defesa de Helena na famosa história lá de Homero, né? A Ilíada, que conta a história do rapto de Helena, né? Por Paris, que era a, o rei troiano, né? E o que se questionava naquela época era se Helena tinha sido raptada ou se ela tinha cedido aos encantos de Paris, né? E Gorgias, então, defendeu Helena acima de tudo e de todos, porque ele falava que talvez sim ela tinha sido seduzida, mas é porque a sedução de um tirano como Paris é algo muito difícil de você se controlar, né? Então, ele fala aqui, destaca o poder do discurso, o poder do fenômeno, né? No sentido, de certa forma, da ideia de ser algo mágico, né? O discurso que traz a persuasão naquele período. Então ele valoriza muito isso e fala que assim, olha, Helena, tudo bem, ela pode ter sido, vamos dizer assim, ela pode ter sido se enamorado, se encantado, né, de toda essa essência aí de Paris, mas e o que que tem, né? É isso mesmo, o discurso ele traz esse encanto, né? E ela não tinha como controlar isso. Então, de certa forma, Gorgias defendia a Helena no sentido de que ela poderia então ser encantada por ele. Vocês acham realmente, gente, que Helena tem defesa? Ou vocês acham que ela se entregou à magia de Paris? Eu acho que ela se entregou. Até porque as ideias que eu tenho sobre a Ilíada, eu tenho do filme. Aquele filme do Brad Pitt. É Troia, né? O nome do filme. Que o Brad Pitt faz o herói grego, eu até esqueci, eu acho que é isso. E aí, né, ele traz aqui um destaque, né, o de Gorgias defendendo Helena, o elogio a Helena. Ele fala assim, ó, se o discurso a persuadiu e sua alma enganou, não é difícil, quanto a isso, defendê-la e, assim, liberá-la da responsabilidade. O discurso é um grande soberano senhor. Olha só o posicionamento que Gorgias se colocava em relação à linguagem, hein? Ele falava que a linguagem, ou seja, esse discurso, era um grande soberano senhor, o qual, com um corpo pequeníssimo e invisibilíssimo, diviníssimas ações opera. É possível, pois, pelas palavras, tanto o medo acalmar e a dor afastar, quanto a alegria engendrar e a compaixão intensificar. Olha, olha o papel da linguagem na antiguidade, segundo Gorgias. Olha só como que Gorgias entende qual é o poder da linguagem. Olha como que a linguagem ela tem essa característica de poder mesmo. Ele continua falando assim: olha, pois que motivo impede ter também Helena ido semelhantemente sobre a influência das palavras, não agindo de modo espontâneo, do mesmo modo que fosse abraçada por poderosíssima força. Na verdade, o modo de ser da persuasão, de maneira alguma, se parece à necessidade, mas tem o mesmo poder. Pois o discurso persuasivo persuade a alma, constrangendo-a tanto a crer nas coisas ditas, quanto a concordar com as coisas feitas. De fato, aquele que a persuadiu e a constrangeu é injusto. Aquele que foi persuadido e constrangido tem uma reputação desonrosa em vão. Então, ele defende Helena falando que a linguagem ela é muito forte, ela é muito importante e ela não poderia se controlar em relação a todo esse contato da linguagem, ok? Então, essa linguagem ela vai se construindo de várias formas, em várias situações. Vou marcar aqui para a gente continuar, tá?
Posso passar, gente? Passar, hein? Acho que sim, professor. Vamos continuar aqui. Tá. Agora vamos tentar compreender aqui o ato de fala. Para isso, nós vamos assistir um videozinho aqui agora. Deixa eu só interromper o compartilhamento. Só espero que dê tudo certo. Tô achando pouca gente, 17 pessoas. É o normal, o número? Gente, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui agora. É um videozinho pequeno, de 3 minutos, mas que ele elucida muito bem o que seria esse ato de linguagem, ok? Vamos lá? Você já falou com alguém durante horas e no fim não conseguiu dizer o que queria, ou já foi acusado de ignorar os argumentos de uma discussão? Por acaso já sentiu vergonha de não entender um filme de arte? O processo de comunicação humana. Quem entendeu o Poço no primeiro momento? Todo mundo assistiu o Poço, né? Nem assisti o filme. Como assim, gente? Vocês não assistiram o Poço Sério, nem sei o que ainda? que é. Ah, gente, vocês têm que assistir. Falei que ia e não vi. Ah, não. Gabriel, você ficou meio assim quando você assistiu no primeiro? Quem assistiu? Fala aí já e não. Gente, vocês têm que assistir o Poço. Eu também não vi. Vivian já viu. Ah, gente, pelo amor de Deus, tem que assistir o Poço. Fiquei meio. Ah, não apareceu não o Emotion, Gabriel, que você colocou. Gente, o Poço é aquele filme que te deixa questionando, né? A gente entende o macro da história, mas ele te dá possibilidades de interpretar aquilo de várias formas. Poxa vida, você tinha que assistir o Poço, tá? É tarefa para semana que vem. Porque fala muito sobre essa questão da compreensão da linguagem. Não que o filme fale sobre linguagem, mas compreender o filme no primeiro momento é exatamente isso que o vídeo começou aqui falando. Quem nunca teve contato com o primeiro momento, com uma obra de arte ou com algo, e você não compreender o que a pessoa está querendo dizer com aquilo? Vocês já viram um autor de obra de arte moderna tentando explicar o que ele quis dizer com aquele risco? E a gente não compreender? Isso é a dificuldade do ato de linguagem. Ato, gente, vem da ideia do ato teatral. Quando a gente fala, vai acontecer o ato 1. O que é isso? É o primeiro momento que está acontecendo ali, o primeiro ato, né? O primeiro contato. Então, quando a gente fala de ato de linguagem, é aquilo que eu disse e aquilo que você entendeu. E não necessariamente o que você entendeu era aquilo que eu queria dizer. Ficou complicado ou deu para entender? Compreenderam o que eu quero dizer? Então, o ato de linguagem é isso. Ó, eu falei uma coisa para a Alice e ela entendeu. Mas talvez ela não entendeu aquilo que eu queria dizer. E isso é muito complicado. Isso acontece nas obras de arte, mas acontece no nosso cotidiano o tempo inteiro, ok? Vamos lá, continuando. É extremamente complexo e por isso mesmo cheio de falhas e ruídos. O sentido de uma mensagem nunca é fechado. A função de quem ouve é construir o sentido junto com quem fala, não apenas alcançar uma significação pré-determinada. Olha só, o sentido de quem ouve é buscar a função e a objetividade junto de quem está falando. Eu falo, você busca o sentido, mas a construção desse sentido se dá no ato. Nós dois vamos construir juntos. Quem quer rir, tem que fazer rir. Quem quer rir, tem que fazer rir. Quem lembra dessa cena do Tropa de Elite? Todo mundo já assistiu Tropa de Elite, né? Ele tá falando o que aqui, gente? Quem quer rir, tem que fazer rir. Depende do contexto, mas nesse contexto que eles estavam inseridos aqui, falava-se de propina. Mas vocês conseguem compreender como ato de linguagem
Ah, não, Gabriel, você nunca assistiu Tropa de Elite. Pelo amor de Deus, gente. Que decepção de vocês. Ó, ele fala, quem quer rir, tem que fazer rir. Isso, gente, é muito ato de fala, né? O ato de fala. É aquela ideia. E compreendem, olha aqui, o outro locutor, ele compreende na hora o que ele está falando. Dependendo do contexto onde ele fala isso, quem quer rir tem que fazer rir, isso vai mudar o significado várias vezes. Então, o ato de linguagem depende dos interlocutores, quem está falando e quem está recebendo, né? Isso aí. Quem quer rir, tem que fazer rir. Entendi, sargento. Sendo assim, o que exatamente é um ato de linguagem? O ato de linguagem é um conceito do campo da pragmática, que é um ramo da linguística moderna. A pragmática se dedica ao estudo do uso concreto da linguagem em seus diversos contextos específicos, indo além da significação dada às palavras pela semântica e pela sintaxe. Deste ponto de vista, a linguagem não é apenas uma forma de descrever a realidade, mas um fazer gestual significante capaz de agir sobre o mundo e transformar seu contexto. Tyrion Lannister. I name you Hand of the Queen. Segundo a teoria semiolinguística de Patrick Charradot, todo ato de linguagem é um projeto de fala composto Gente, francês é maravilhoso, né? Patrick Charradot. É uma coisa maravilhosa. de uma dimensão externa, material e objetiva, onde estão localizados o sujeito comunicante, que é o produtor do enunciado, e o sujeito interpretante, responsável pela interpretação do sentido. Ambos Olha só, gente, nós temos o comunicante e o interpretante. E esse processo do contato entre o comunicante e o interpretante, que é o ato de linguagem em si. O ato de linguagem vai se dar aí. ativos e responsáveis pela significação do ato. Uma espécie de performance, na qual o sujeito comunicante se apropria dos elementos linguísticos em determinado contexto, em função de sua intenção. Por sua vez, o sujeito interpretante interpreta o sentido em função do seu contexto de produção e dos seus saberes acumulados. Ou seja, não basta só o sujeito que fala, é muito importante o sujeito que interpreta. Né? O ato se dá no contato entre esses dois pontos. Partilhados ou não. Portanto, não se pode garantir que o sentido pretendido será alcançado, obrigando o sujeito comunicante a se dirigir a um sujeito destinatário idealizado, teoricamente capaz de entender seu gesto. Tal sujeito está localizado no nível interno e subjetivo do projeto de fala, juntamente com o sujeito enunciador, que é uma imagem projetada pelo sujeito comunicante de sua intenção como produtor do ato. Da mesma forma que o sujeito interpretante pode ou não encarnar o destinatário ideal, ele constrói uma imagem do enunciador que pode ou não coincidir com a projeção do comunicante. Assim, o verdadeiro sentido do ato de linguagem é encontrado no choque dialético entre suas instâncias de produção e interpretação, o que o dota de múltiplos sentidos. Desta dinâmica, surge o contrato de comunicação, um acordo implícito entre os sujeitos do ato, baseado nas circunstâncias materiais da enunciação e nos saberes compartilhados entre si. O saber compartilhado é muito importante, gente. Que ele é cultural, né? Então, quando a gente fala as metáforas, as linguagens, né? A maneira como nós compreendemos as coisas, né? E isso aí a gente fala já dos memes, que eles são ótimos para isso, né? Os memes, eles são completamente culturais, né? A formação do meme é um ato de linguagem como nunca. O contrato estabelece as condições em que se realiza o ato. Ele é o que permite que os interlocutores se entendam, possibilitando o sucesso da comunicação, que afinal é o objetivo maior do ato de linguagem. Melhor do que falar sobre o ato, no entanto, é encená-lo. E aí, vamos significar o mundo juntos? Afinal de contas, vocês são os sujeitos interpretantes deste ato de linguagem. Sejam bem-vindos. Deu para elucidar, gente, o que é o ato de linguagem? Alguém está completamente boiando, tipo assim, nossa, eu não entendi nada. Ou a gente já pode continuar? Porque se a gente não compreender o que é o ato de linguagem, é muito complicado a gente compreender o que vamos falar daqui para frente. Vou seguir, hein?
não senti nenhuma inquietude. Deixa eu compartilhar aqui. Então, né, quando a gente fala sobre na tradição judaica cristã, né, a palavra ela ganha muita força, né, porque Deus, quando cria o mundo, ele cria verbalizando o mundo, né? Ele fala, faça-se, né? Constrói-se. Então, a palavra, a linguagem, ela ganha robustez de construção, de concretitude, ok? Então, na Bíblia a gente traz muito isso no Gênesis, né? Então está próximo à nossa realidade de que a linguagem ela tem poder, né? Mas dentro da filosofia da linguagem, acreditou-se durante muito tempo que a função da linguagem e ao falar a linguagem tinha a função de descrever algum acontecimento, alguma realidade. Então, por exemplo, a gente fala, Maria entrou no elevador, Roberto caiu da bicicleta. Essas frases, elas podem ser consideradas falsas e verdadeiras. E, num primeiro momento, a filosofia da linguagem acreditava que a função da linguagem era essa, né? Descrever um acontecimento, descrever uma realidade, e ela poderia ser considerada falsa e verdadeira. Então, quando a gente chegar no século XX, John Austin, que é britânico, e ele é um filósofo que vai falar muito sobre a questão da linguagem, ele vai, de certa forma, questionar essa estrutura da linguagem filosófica. Porque ele fala que a linguagem ela não serve só para descrever o estado das coisas, né? A linguagem, de certa forma, existem outras classificações que nós chamamos de que não necessariamente são classificações descritivas. Quando eu falo com você, eu ordeno que você saia da sala agora, eu não posso falar que essa frase é falsa ou verdadeira. Não é isso? Então, Austin vai elaborar a teoria dos atos de fala. Ele fala que existem também as linguagens dos atos performativos, ou seja, que não relatam nada, que na verdade eles estão relacionados e não necessariamente podem estar questionados por um ponto de verdadeiro ou falso, tá? Então, esses atos linguísticos que não necessariamente estão relacionados com um ato verdadeiro ou falso, segundo Austin, dentro da sua teoria da linguagem, dos atos de falas, eles vão ganhar a linguagem ou atos performativos, tá? Então, esses atos de falas, que são chamados de performativos por Austin, normalmente eles são proferidos na primeira pessoa, no presente do indicativo e na voz ativa, né? No sentido de fazer alguma ação. Então, eu te perdoo, eu te batizo, eu te concedo a 5 anos de prisão, eu vos declaro marido e mulher. Então, segundo Santo Agostinho, ó, John Austin, porque eu estava dando aula de filosofia medieval aqui, né? Ele vai dividir esses atos de falas em 3 grupos, ok? Aquele relacionado, que cuida da dimensão linguística, que é o que ele vai chamar de locucionários, os ilocucionários, que são aqueles relacionados ao núcleo do ato da fala, quando a gente tem a intenção de dizer alguma coisa, e os perlocucionários, que vão falar sobre as consequências dos resultados alcançados por aquele ato, ok? E aí, quando chega na metade ali, na primeira metade do século XX, né, John Searle, que é um aluno de Austin, ele vai continuar falando sobre esses atos elocucionários, né, que é o núcleo do ato da fala, que é a força, que é a intenção da linguagem, né? E aí ele fala assim, olha, e aí ele usa um exemplo, né, quando ele tenta construir essa história e essa, vamos dizer assim, dar continuidade à construção dessa filosofia linguística, né? E aí ele fala assim, ele dá um exemplo, nosso livro traz um exemplo, né? Um homem vai ao supermercado para comprar os produtos que estão na lista feita por sua mulher. Ao mesmo tempo, um detetive vai seguindo o comprador e anotando tudo que ele coloca no carrinho. A função do comprador é levar o mundo a corresponder às palavras, ou seja, suas ações devem ajustar-se à lista, ao passo que o detetive tem que fazer que as palavras se adaptem às coisas. Ele deve fazer com que a lista se ajuste às ações do comprador. No entanto, se houver algum erro, as consequências são muito diferentes para o comprador e para o detetive. Se o comprador tinha na lista, por exemplo, costelas de porco, mas acabou comprando toicinho, o detetive, que está só observando, ele pode simplesmente anotar na sua lista a palavra toicinho em vez de costela de porco. E assim ele vai corrigir o erro. Mas o comprador não pode corrigir o erro do mesmo voto, apenas trocando as palavras. Ou seja, ele fala que o problema está em ajustar as diferenças entre
palavras e realidades e o mundo. Ou seja, a lista do comprador tem um ajuste na direção mundo-palavra. Ou seja, as coisas que estão relacionadas ao mundo influenciando a pessoa. Né? E aí, nós damos os exemplos aqui, por exemplo, das promessas, né? Dos comandos. Já a lista do detetive estão relacionados com a palavra mundo, que seriam as descrições e as explicações das coisas que estão no nosso entorno. Ok? Então, esse ato de fala está muito relacionado com a questão de compreender. Nem sempre o que você fala e nem sempre aquilo que você quis dizer é algo positivo. Quem nunca, por exemplo, você falou alguma coisa com a pessoa e a pessoa falou assim, nossa, que ignorante, e você nem estava sendo ignorante. Não era a sua intenção ser ignorante daquela forma. Mas a pessoa quis compreender aquilo que você estava sendo ignorante. A gente tem uma charginha aqui do Chris Brown que fala assim, né? Eles estão lá numa taberna, alguma coisa, né? E fala assim, o que vão querer? Ele fala assim, o que você tem? Ele fala assim, tudo o que quiser. Você fala, ok, vou querer isso. Vamos começar de novo, né? O cara pensou que esse tudo que quiser era alguma coisa da carta e não necessariamente era algo relacionado a isso, né? Então, gente, esse é um exemplo claro de ato percolucionário, né? Que falam das consequências, dos resultados do ato e da ação, ok? Então, a discussão filosófica do ato da fala é compreendermos exatamente que a grande dificuldade é que, ao falar e ao se posicionar em relação às linguagens, nós vamos perceber que não necessariamente o que eu falo, não necessariamente a intenção do meu falar vai encostar, vai chegar na pessoa, vai ter o objetivo da maneira como eu pensava ou entendia. E aí que hoje, por exemplo, entra as grandes publicidades, né? Que o ato publicitário é realmente transmitir a ideia. E aí tem que se pensar e se construir muito bem, porque esse transmitir a ideia não é algo assim tão simples. Ó, vocês estão me ouvindo? Som. Apareceu aqui que a minha reunião acabou. Oi? Tem alguém aí? Tá. Tem? Deixa eu ver. Oi, Franklin. Ah, tá, ótimo. É porque fez aqui, sua aula foi encerrada. Mas enfim, tá? Porque tava chegando, quando vai chegando no final, eu acho que ele faz isso, tá? Então, nossa aula de hoje era isso, né, gente? Falar sobre esses atos de linguagem. E aí, semana que vem, a gente continua aqui no estado natural, estado civil. A gente já falou bastante sobre isso também. Ok, gente? Vocês não estão tendo prova, né? Essa semana tá todo mundo fazendo prova, menos vocês. E é isso. Um abracinho para vocês. E se a gente voltar às aulas, né? Vocês serão os primeiros, né? Vocês já sabem disso, né? Primeiro a gente vai começar pelo médio. Gente, então tá. Eu quero voltar logo. Você quer voltar, Gabriel? Sim. Eu acho que tem que voltar mesmo, porque o sábado a Let's estava lotada, que é aqui do lado da minha casa, né? Lotada. Eu nem acreditei. Como se nada estivesse acontecendo. Hã? A festa de Covid. A festa do... Uma lotada, Gabriel, lotada. Fila e assim lá dentro de gente, ó. Eu fiquei assim, ué, só a escola mesmo então que não vai funcionar? O resto tá funcionando tudo igual? Então vamos voltar logo nessa meleca. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Nos vemos semana que vem.